Maravilha. Olá, muito bem. Estamos mais uma vez reunidos para o nosso estudo do Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Sejam bem-vindos. Hoje é dia 19 de abril de 2023. Nós estamos estudando o capítulo 24, que trata da identidade dos espíritos. Hoje nós vamos fechar esse capítulo, dando continuidade às perguntas sobre a identidade dos espíritos. Bom, os espíritos não apresentam nenhum RG, nem CPF, nenhum ID para poder dizer que ele é ele, né? E mesmo que seja ele, qual a qualidade de espírito? Qual que é o nível de entendimento dele? O que ele tem para oferecer em termos de, assim, do conhecimento dele que possa passar para nós? Então, esse normalmente é o assunto que Kardec se preocupou muito e deixou registrado para a gente. A identificação dos espíritos. Então, nós já passamos pelas provas possíveis de identidade, como distinguir os espíritos bons e maus, e depois nós iniciamos, e hoje completaremos o item perguntas sobre a identidade dos espíritos. Então, o item de número 23, que é, na verdade, uma pergunta, número 23, que Kardec faz aos espíritos. Certos espíritos disseram possuir sinais gráficos inimitáveis, espécies de selos pelos quais se pode reconhecer e constatar a sua identidade. Kardec pergunta, isso é verdade? Aí os espíritos dizem, os espíritos superiores só possuem como sinais de sua identidade a elevação de suas ideias e de sua linguagem. Então, a melhor maneira de identificar o espírito é o que ele está trazendo em termos de linguagem, em termos de informação, na conversa que ele tem com a gente, na mensagem que ele passa para a gente, o que ele está oferecendo. Hoje, na condição que nós estamos, não é difícil a gente avaliar se o espírito está falando alguma coisa assim de cunho moral elevado ou não, né? Porque nós temos essa sensibilidade. Nós não somos mais infantis, não somos mais assim aqueles que se deixam enganar facilmente, a menos que o nosso orgulho, a nossa vaidade e a nossa permissão por se deixar enganar, ela venha na frente. E aí não tem jeito. Aí o espírito vai realmente enganar. Porque não tem um selo, não tem nada que vai dizer, não, um selo holográfico, alguma coisa que fala, olha, esse aqui é um espírito puro, é um espírito bom, é um espírito superior. Esse aqui é um espírito que está atrasado ainda, é um inferior em termos espirituais. Não existe isso. Eu lembro que quando desencarnou Chico, correu uma informação de que o Chico saberia dizer para determinado médium que ele daria uma palavra-chave para dizer que era ele. E ele daria uma comunicação, ou passaria a se comunicar através daquele médium. Ainda mais o Chico Xavier, ele jamais faria uma coisa dessa. Mas correu isso em internet, conversas e tudo, né, entre espíritas a respeito disso. Então, não existe nada que identifique um espírito além do que ele pode apresentar como ideias e linguagem. E olha, já trabalhando há algum tempo com espíritos, a gente percebe que isso é uma realidade. Então, na verdade, quando a gente trabalha com os espíritos, conversa, faz o diálogo, participa de reuniões mediúnicas, a gente vê o quanto esse livro é atual, o quanto ele oferece de informação para a gente, e a gente constata isso em loco, assim, no trabalho mediúnico. É algo assim impressionante. Então, se alguém quer conhecer a respeito de trabalhos mediúnicos, a melhor coisa que tem para fazer é estudar esse livro, porque aí a pessoa vai estar preparada e vai saber o que representa esse tipo de atividade. Então, quando a pergunta, né, é feita, né, é verdade que os espíritos têm sinais? Eles falam que não, que só os espíritos superiores possuem
os espíritos superiores só possuem como sinais de identidade a elevação de suas ideias e de sua linguagem. Qualquer espírito pode imitar um sinal material. Isso é muito fácil, é muito simples. Não precisa nem ser espírito. Aqui, na Terra, quem que não falsifica uma assinatura? Quem que não se faz passar por outras pessoas e obter qualquer que seja aí, dar um golpe, né, por exemplo? Hoje, mais do que nunca, diante dessa rede, né, que é a internet, mal utilizada, ela só comprova isso aí, que as pessoas podem imitar quem quer que seja, se fazer passar por quem quer que seja, colocar material falso na rede, nas redes sociais, com a maior facilidade. Quanto aos espíritos inferiores, traem-se de tantas maneiras que só um cego se deixa enganar por eles. Então, os espíritos inferiores, quando eles dão uma comunicação, mas é visível que ele está mistificando, que ele está se fazendo passar por quem ele não é. Mas só se deixa enganar, como diz aqui, só um cego se deixa enganar por eles. Quem está enceguecido, né? Quem está cego, né? Pela vaidade, pelo orgulho, por essas... por isso que não é elevado, que ainda carregamos. Então, a gente se deixa enganar. Essa é que é a realidade. Então, os espíritos são bem claros, né? Que observa, avalia, né? E Kardec fala, passa pelo crivo da razão, né? Para que possa saber se realmente o espírito ele condiz com a situação, com a mensagem que ele está falando. E não é a linguagem que importa, mas o conteúdo. Se tem espírito que fala errado, tem uma gramática ruim, ou que dá umas engasgadas, é porque ou o médium é limitado, né? Ou o espírito realmente pouco instruído, mas tem uma moral elevada, então ele dá uma mensagem de moral elevada, né? Então, são as condições para que o espírito possa se comunicar e dar uma mensagem elevada. Então, a gente avalia e aí chega à conclusão. É um espírito que realmente tem sua moral elevada. Moral, né? O intelectual pode estar até um pouquinho baixo, mas a moral está elevada. Os espíritos, a questão 24. Os espíritos inferiores não podem imitar o pensamento? Como é que é isso? Imitar o pensamento. Aí eles falam, imitam o pensamento como os cenários do teatro imitam a natureza. Então se faz passar, coloca, né, os pensamentos, né, mas são falsos. Eles colocam as ideias, mas não podem ser. Se a gente puder avaliar, a gente avalia e sabe que é falso. Mas podem se fazer passar por alguém, sim, podem imitar. Outra pergunta, de número 25. Seria assim tão fácil descobrir a fraude por um exame atento? É como se Kardec estivesse falando, mas escuta, você está me dizendo que é muito fácil descobrir se o espírito é elevado ou não. Os espíritos, claro, sem dúvida. E é isso que nós temos que fazer. É isso que nós temos que fazer o tempo todo. Então, quando tem uma comunicação, a gente avalia né, como é que está sendo. E essa comunicação pode ser de pensamento a pensamento. Pode ser o espírito que está mandando uma mensagem em pensamento para o médium e a pessoa, mesmo ali, ela tem que avaliar. Então, tem muitos médiuns responsáveis que eles estão o tempo todo avaliando qual que é a condição do espírito comunicante. Qual que é o teor daquilo? Aquilo é realmente algo que seja elevado, que é útil? Porque se não for, joga fora e não dá vazão para isso. É isso que Kardec sempre conversou, sempre falou, sempre orientou, né? Para a gente não se deixar enganar.
E aqui sublinhado, não no original, mas por conta nossa aqui, né? Os espíritos só enganam os que se deixam enganar. Então, se a gente quer ser enganado, vai ser enganado. E não é difícil. Quem que já não foi enganado aqui na Terra? Passar, eu lembro que uma vez foi uma pessoa que apareceu no centro e falando que precisava de dinheiro para voltar para a terra dele, né, que era no sul do país, e estava se juntando dinheiro e tal. E contou a história que a esposa estava doente e ele foi assaltado, enfim, contou toda uma história para nós. A casa espírita era assim, paupérrima, não tinha dinheiro para nada. Juntou um dinheiro aqui e tal, e até da própria caixa da casa espírita foi tirado alguma coisa lá, e aí foi dado carona para ele até a rodoviária, e ele foi lá e, não, pode deixar que eu vou, mas não, a gente leva, vamos lá. Levamos lá, comprou a passagem, aí foi estranho, porque ele falou, não precisa cobrar o seguro. Tá bom. Poxa, um cara que já sabe disso, né? Tá bom, vamos lá. Talvez ele quisesse que sobrasse algum dinheiro, não sei. Enfim, aí passou, não soubemos mais nada dele, achamos que fizemos uma boa ação. Passados uns dias, veio uma outra casa espírita, falou que tinha sido, né, tinha sido aplicado um golpe porque uma outra casa espírita tinha falado. Então, ele era especialista em dar golpe em casas espíritas, né? Foi muito interessante isso. Mas ele contou uma história convincente. E todo mundo, né, dentro da casa espírita, todo mundo é bonzinho, e o coração fala mais alto e tal, e aí se deixou enganar, né? Mas assim, pela história dele. Não foi por orgulho, por nada disso. Até pode ser assim, fala, pô, vamos fazer o bem aí, né? É uma oportunidade de fazer o bem, né? Mas não. Os espíritos, assim como os encarnados, enganam os que se deixam enganar. Mas é preciso ter os olhos de joalheiro, ele faz uma comparação, né? É preciso ter os olhos de joalheiro para distinguir a verdadeira pedra, a pedra verdadeira da falsa. E quem não sabe distingui-la tem que procurar um especialista, o cara que lapida as pedras. E aí ele vai olhar e vai falar: essa pedra é falsa, essa pedra é verdadeira. Então, ele tem essa condição. Então, nós temos que ser especialistas nisso, em não se deixar enganar. Mas, para isso, nós precisamos realmente ter o conhecimento e não ter orgulho, vaidade, esse tipo de coisa. Porque se de repente chega um espírito e fala que é alguém que passou pela Terra e deixou uma marca, né, de missão aqui, e fala que é ele, pronto. Nossa, o espírito tal, é tão elevado, veio aqui na nossa casa dar uma comunicação e falou cada coisa linda. Só que dá para espremer ali, não sai nada, né, do conteúdo. Então, essa é a importância do conhecimento e também do critério, para que não nos deixemos enganar. A pergunta 26. Há pessoas, primeiro ele fala, né? Há pessoas que se deixam seduzir por uma linguagem enfática, que se contentam mais com palavras do que com as ideias, que chegam mesmo a tomar ideias falsas e vulgares por sublimes. Como essas pessoas inaptas para julgar os homens podem julgar os espíritos? Então, é aquilo que nós falamos como exemplo passado, e depois falamos, tem que ver o conteúdo, o que é que esse espírito está querendo dizer, né? Então, essa linguagem enfática é toda polida, toda cheia de floreios, mas não quer dizer nada. Então, é muito importante que a gente tenha esse conhecimento. É muito importante que a gente tenha isso em mente. A gente não pode se deixar envolver por uma linguagem bonita. Então, tem muitas músicas que a gente pode ver isso, que a rima e tudo, e fala, mas não é aquela beleza assim, né, de conteúdo, né? No entanto, um bom compositor, ele vai e faz de tal maneira
bem elaborada, com poucas palavras, coisas simples, mas dá para perceber que ele tem talento, diferente de quem não tem, né? Então, Kardec fala, se a gente não consegue julgar os homens, como é que vai julgar os espíritos? Aí os espíritos dizem, quando são bastante modestas, essas pessoas, né, para reconhecer a sua insuficiência, não se fiam em si mesmas. Então, se ela percebe, se ela sabe que tem limitações na sua capacidade de entendimento, na sua capacidade de avaliação, então ela deve ter a modéstia, a humildade, para não confiar em si própria. Então, tem que realmente falar com alguém que conheça. Quando, por orgulho, se julgam mais capazes do que são, pagam pela sua tola vaidade. Então, tem gente que acha que sabe mais, né, do que realmente sabe, então vai ser enganada, né? Eu me lembro assim de casos assim, aquelas pegadinhas, né, na rua, né, na televisão que passava, não sei se passa ainda, mas então uma pessoa vinha com uma informação falsa e perguntava: o que você acha de tal coisa, do que aconteceu, como se fosse uma verdade. A pessoa dava a opinião dela, mas não era uma coisa inventada. Sei lá, por exemplo, dos ônibus que agora estão podendo levar para determinados planetas. O que você acha disso? Né? A pessoa dava a opinião dela a respeito disso, isso que eu falei, desse absurdo, né, de levar passageiro para outro planeta, né? E a pessoa dava a opinião e falava do preço, inventava coisas, porque ninguém é modesto, nesses casos, né? Ninguém é modesto, ninguém é humilde o suficiente para dizer que não sabe, que é insuficiente para julgar, né? Então, quando um repórter falso desse chega e pergunta: o que você acha disso? Algo falso, né? Como se tivesse sido publicado, né? Noticiado. A pessoa fala: desculpa, eu não sei nada a respeito, não chegou até mim isso. Isso é ser modesto, isso é ser humilde. Mas não, se a gente é orgulhoso e quer falar, aí pronto, aí os espíritos, tanto quanto as pessoas encarnadas, podem fazer a mesma coisa, enganar a ele. Então, sublinhado aqui também, que eu repito, o original não tem esse sublinhado, né? Os espíritos mistificadores sabem a quem se dirigem. Então, se eles vão mistificar, se eles vão se fazer passar por alguém, dar uma informação falsa, eles vão até reuniões que as pessoas têm essa tendência de aceitar tudo que vem, né? Então, eles sabem a quem se dirigem. Há pessoas simples e pouco instruídas que são mais difíceis de enganar do que as espertas e sabidas. Porque talvez nessa esperteza, nessa sabedoria, né, elas têm um orgulho ali embutido e querem mostrar que sabem ou e se deixam enganar. Agradando o amor próprio, eles fazem dos homens o que querem. Então, é muito fácil, quando a gente vai numa cartomante, numa leitura de mãos e tudo, né? Ela vai e enche, né, o ego dele, né, de afago e tudo isso, e a pessoa se deixa levar. É isso que ela queria ouvir. Ela está com tantos problemas, tantas coisas fora, né, daquele lugar que ela está reunido, no dia a dia dela, que vem alguém que vem e afaga, né, o ego dela, pronto. O amor próprio dela, pronto, já pode falar o que for que ela vai aceitar tudo, né? Agora, o tradutor, que é Herculano Pires, ele faz ele coloca uma nota no pé da página que diz: a vaidade anula a inteligência e a instrução. Por isso que fala, né, aqui, né, nesse item, que ele está praticamente repetindo aí. Há pessoas simples e pouco instruídas que são mais difíceis de enganar do que as espertas e sabidas. Portanto, a vaidade, que esse é o componente, né, que vai permitir que a pessoa seja enganada,
Então, a vaidade anula a inteligência e a instrução. A humildade supre as deficiências do simples, ou do simples, né? E através da vaidade que os mistificadores dominam os mais inteligentes e instruídos. Também o sublinhado é para a gente perceber a importância dessa frase, né? Podemos ver isso ao nosso redor e nos espantamos de que certas pessoas se deixem levar por mistificações evidentes. Tem coisa que está na cara e a pessoa se deixa enganar. Os itens 25 e 26, esses que nós acabamos de ver, esclarecem bem esse problema. Devemos meditar sobre esses itens, que são exatamente esses aí, o 26 e o 25. É fácil descobrir? É fácil. E depois, como pessoas inábitas podem julgar os homens, podem julgar os espíritos? Está aí na resposta, né? Isso que Herculano Pires fala para a gente meditar a respeito. O item 27, quer dizer, a pergunta 27, ao escrever, os espíritos maus às vezes se traem por sinais materiais involuntários. Então, aos médiuns de psicografia, né? Então, ao escrever, eles dão sinais de que, sem querer, né, que eles são espíritos inferiores. Os espíritos superiores que estão respondendo Kardec falam: os habilidosos, os espíritos habilidosos, não. Então, apesar de inferiores, moralmente falando, eles se são habilidosos, eles não escorregam, não. Dificilmente eles vão deixar marca, vão dar sinais de que são espíritos inferiores, né? Os inábeis, aqueles que não são habilidosos, se atrapalham, e aí eles podem escorregar. Qualquer sinal inútil e pueril é indício certo de inferioridade, porque os espíritos elevados não fazem nada de inútil. Então é muito diferente. É só a gente pegar alguém que tem uma moral, aqui, de convivência conosco, assim, né? Tem uma moral elevada, um caminho, assim, um caráter reto. Aí, ele está sempre daquele jeito. Ele não escorrega, ele fala sempre de forma coerente, sempre de forma moralmente correta. Então, é fácil identificar uma pessoa assim. Já um espírito, ou melhor dizendo, uma pessoa que se faz passar por alguém, ela, inábil, ela acaba não escorregando e demonstrando quem ela é. Já os hábeis não tem como. Eles são realmente espertos a ponto de não escorregar. Então, é muito importante que a gente esteja sempre avaliando. Isso é muito... É o que Kardec está falando o tempo todo, né? A questão, que deve ser a última, essa aqui, né, dessas perguntas, muitos médiuns reconhecem os espíritos bons e maus pela sensação agradável ou penosa que experimentam a sua aproximação. Perguntamos se a impressão desagradável, a agitação convulsiva ou o mal-estar, enfim, são sempre indícios da natureza má dos espíritos manifestantes? Aí, os espíritos respondem, e está sublinhado também porque se destaca nessa resposta. O médium experimenta as sensações do estado em que se encontra o espírito manifestante. Vou dar um exemplo, bem assim, uma comparação para ser bem, assim, bem claro o que significa isso, bem didático. Temos um ferro elétrico aquecido, pronto para passar roupa, e temos um ferro elétrico desligado. Se a gente põe a mão próxima, não precisa nem encostar, só a mão próxima do ferro elétrico que está ligado, nós vamos sentir o calor. É o sentimento, é a sensação que a gente tem referente àquele ferro.
Se a gente põe a mão no ferro elétrico desligado, ou próximo dele, quer dizer, não vai ter calor. Então, a sensação nossa é de ausência de calor. Assim são os espíritos. A maioria dos médiuns consegue perceber assim, a qualidade do espírito, a qualidade moral dele, pela sensação desagradável que ele transmite. Desagradável em que sentido? Se o espírito está triste, a gente sente a tristeza. Se ele está raivoso, né, a gente sente a raiva dele. Se ele está em estado de dor, uma dor intensa, o médium sente o estado dele, desse espírito. Então, por isso que ele está falando, o médium experimenta ou tem as sensações do estado em que se encontra o espírito manifestante. Então, de acordo com o estado que o espírito se encontra, o médium sente. Mas tem um atenuante aí, que é o que nós vamos, que nós vamos ver ao longo dessa explicação dos espíritos. Quando o espírito é feliz, seu estado é tranquilo, calmo. Quando é infeliz, é agitado, febril. E essa agitação se transmite naturalmente ao sistema nervoso do médium. Aliás, é assim o homem na Terra. Aquele que é bom mostra-se calmo e tranquilo. Aquele que é mau está sempre agitado. Então, em algum momento, pode sim haver isso, seja na escrita ou seja na própria comunicação. O médium sente a qualidade do espírito, sente o estado do espírito. Né? Vamos adiante. Essa é a observação de Kardec. Há médiuns de maior ou menor impressionabilidade, e por isso não se pode considerar a agitação como regra absoluta. Então, o fato de ele estar agitado no escrever não significa que ele está que ele possa avaliar a qualidade do espírito, né? Nisso, o estado do espírito. Nisto, como em tudo, devemos levar em conta as circunstâncias. A natureza penosa e desagradável da sensação é produzida pelo contraste, pois se o espírito do médium simpatizar com o espírito mau, que se manifesta, será pouco ou nada afetado por este. Então, se o médium simpatiza, tem essa simpatia por espíritos que tem uma vibração menos elevada, né, não afeta em nada, ele se sente bem. Agora, num espírito, né, o espírito que está assim se manifestando de maneira assim inferior, né, se ela é inferior moralmente falando, né, e o médium não tem simpatia por esse estado, ele vai sentir sim esse contraste. Então, pelo contraste, né, desagradável, né, dessa sensação, ele vai entender, ele vai perceber a qualidade do espírito, vai poder avaliar. Mas, se o médium é simpático, aí se sente bem perto dos espíritos desse teor, porque é a mesma natureza dos dois, então não vai ter, não vai ter esse contraste. Então, ele não é afetado, ele está tudo bem. Então, ele não vai perceber que é um espírito inferior, porque ele não tem nada que está chocando em termos de sensações, né? Além disso, é necessário não confundir a rapidez da escrita, produzida pela extrema flexibilidade de certos médiuns, com a agitação convulsiva que os médiuns mais lentos podem sofrer ao contato dos espíritos imperfeitos. Então, até isso ele está lembrando, olha, tem gente que escreve mesmo convulsivamente, muito rápido. Quem que já não viu em vídeos aí no YouTube, em tanto, né, em várias oportunidades, Chico Xavier ou algum outro médium escrever de forma frenética, assim, né? E quem está trocando página troca, assim, uma, né, atrás da outra, né? Porque ele escreve muito rápido. Então, isso é qualidade do médium, flexibilidade dele. Mas, em alguns casos,
para médiuns que são mais lentos, eles podem, de repente, começar a escrever muito rápido. Então, é o espírito imperfeito que está se manifestando ali, né? Então, esse era o nosso tema de hoje, né? Nós vamos, na próxima semana, na próxima sessão de estudos, nós vamos tratar do capítulo 25, que trata das evocações, que é aquele chamar dos espíritos, evocar o espírito, né? E aí nós vamos ter como itens as considerações gerais, os espíritos que a gente pode evocar, a linguagem a manter com os espíritos, a utilidade das evocações particulares, perguntas sobre as evocações, evocações de animais, vamos saber se é possível ou não fazer isso, evocações de pessoas vivas, vamos saber se é possível ou não fazer isso, né? E a telegrafia humana. Então, são assuntos assim bastante interessantes que nós vamos ter a oportunidade de estar na semana que vem, na próxima sessão de estudos, tratando, né? Muito bem, e agora a gente tem a oportunidade de conversar um pouco, porque temos alguns minutos pela frente, e a gente vai poder tirar algumas dúvidas, né, que eventualmente ficaram. Então, fiquem à vontade para fazer, porque para fazer as perguntas, nós fazemos o estudo e, eventualmente, não tem ninguém ao vivo, né, acompanhando o estudo. O que não dá, assim, normalmente, margem a perguntas. Mas como tem, né, então isso enriquece mais a nossa reunião e pode ser uma das perguntas que aquele que estiver assistindo a gravação pode justamente pensar, mas e tal coisa? E aí vai daqueles que estão participando, perguntando, e a gente vai poder oferecer isso. Então, fiquem à vontade para que a gente possa aproveitar melhor essa oportunidade, né? Oi, Luiz. Pois não. Foi bem esclarecedor, né, o estudo de hoje, mas eu fiquei assim com alguma dúvida da questão de, por exemplo, assim, alguns espíritos que eles querem se passar, né, por outro, assim, de nos enganar. Qual é a intenção deles? Seria o porquê eles têm essa intenção de enganar a gente, assim? Qual Olha, seria o motivo para... uma das primeiras coisas que me vem à mente é o fato de que tem muitos espíritos que não têm o que fazer, né? E eles querem, de alguma forma, obter alguma notoriedade, sabe? E aí eles querem ter alguém para, sabe, que eles possam passar o tempo e que eles possam também, de alguma forma, ter a serviço deles. Você imagina uma casa espírita, né? Está trabalhando direitinho, está lá, as pessoas estão assim, buscando informações e tudo, mas casa espírita é que nem uma empresa, é que nem uma família, é que nem uma sociedade. Ela é dinâmica e ela muda conforme mudam as pessoas. Então, uma casa espírita está lá, funciona direitinho, vamos pegar esse exemplo, né? Pessoas dedicadas estão lá todas, né, fazendo a parte deles, tudo, mas aí muda um, muda outro, ou muda a direção da casa e vem alguém que é facilmente assim, enganada pelos espíritos. Você imagina alguém que é facilmente enganada por espíritos, tendo em mãos grupos, né, grupo que tem trabalhos mediúnicos, inicialmente supostamente sérios, e depois começa uma orientação para que aqueles espíritos passem assim a conduzir aquela casa espírita. E aí já começa com coisas simples, aí mexe aqui, mexe ali. Não, agora vamos vir todos aí uniformizados, agora nós vamos ter que ter uns rituais, agora nós vamos ter que, sabe? Então, aquilo que é importante,
começa a ficar de lado. Aquilo a que se propõe uma casa espírita, né, segundo a codificação, segundo o Evangelho, já vai ficando de lado, né? Então, é basicamente isso. Os espíritos querem, de alguma forma, interferir no mundo material. Eles estão no mundo espiritual, né? Uhum. E mesmo os espíritos É. elevados, eles querem influenciar a gente, mas para o bem. Agora, os espíritos inferiores, eles não têm nenhum compromisso com responsabilidade. Então, se faz passar, e aí vira aquele mentor, vai, sei lá, digamos, vai, Chico Xavier, agora é mentor daquela casa espírita. Nossa, vai começar a chover gente, vai começar, as pessoas que frequentam lá vão ficar, as pessoas não sérias, né? Porque as sérias vão abandonar essa casa, seguramente, não vão concordar com nada, vão tentar mudar, vão tentar fazer com que ela volte para os eixos, mas se vê que não tem jeito, é que nem espírito elevado, tenta ajudar uma pessoa, a pessoa não quer e está sempre envolvida com aqueles espíritos inferiores agindo de mal, né, má fé ou mau comportamento, os espíritos superiores simplesmente viram as costas e vão tratar de outros que vão ouvir eles. Então, a influência espiritual no mundo material é muito grande. E tem muito espírito que não tem o que fazer, mas tem muito. Assim como tem na Terra também, né? Muita gente que quer notoriedade, que quer, enfim, sabe, ganhar alguma coisa com isso. Não sei Uhum. se dá para perceber. Obrigada. Aham. Sim, sim. Por Obrigada. isso, essas coisas que levavam Kardec a falar, olha, avaliem, não percam realmente o fio dessa meada aí. Mantenham, assim, as rédeas. Como? Através de avaliar, passar pelo crivo da razão, não se deixar enganar. Porque eles enganam, mas enganam por atacado. Porque é a natureza deles. Assim como Sim, tem aqueles que dão conta do vigário e enganam direitinho, mas olha, dão o golpe certinho. Mas por quê? Porque a gente se deixou levar. Alguma coisa tinha, alguma coisa de sim, atraindo sim. tinha, sabe? E a gente caiu Sim, no. mas eu acredito que eu, né, por estar bem no início, já devo ter sido enganada também. Eu só, eu só fiquei nessa dúvida porque eu falei, mas, né, seria qual o motivo? Porque atualmente eu não tenho nenhum acompanhamento com uma casa espírita, né? Não sei quando eu vou estar morando em algum local próximo, né, para poder Na hora certa. aflorar essa minha faculdade. É, exatamente. Mas aí algumas horas eu fico pensando, porque eles devem me enganar bastante, porque eu sou bem. Mas quando eu tinha conversado contigo já no passado, a tua resposta foi: Marine, avalie a mensagem, né? Que é o que eu tento fazer, avaliar. Tem um livro que trata da vida de Ivone Pereira, que foi escrito por ela mesma, né? Eu não, agora não tenho né, se alguém tiver aí que fala o nome, porque realmente eu não me lembro do título agora, né, de bate pronto. Mas ela conta toda a história dela e a preocupação de não se deixar enganar, quando ela foi enganada, quando alguém quis enganar ela, sabe, um espírito quis enganar ela. Então, ela conta de forma assim, né, muito clara e serve muito bem de exemplo para ela. Muito, muito de Ah, que bacana. exemplo. Tu sabe o nome desse livro? De bate pronto, não. Eu juro para você que Tá. eu não vou arriscar, porque Quando senão. lembrar, tu me manda, É, então. eu li o que? Dos 12, 13 livros, acho que foram esse o número, né? Esse número de livros que ela escreveu. Eu li boa parte, mas eu não. Agora, de bate pronto, eu não sei. Mas eu procuro sim e vou falar para você. Né? E mais aqui que tem Luiz, contato. Oi, pode falar. oi, desculpa, não é mediunidade com Jesus? Não, é porque é da Ivone Pereira. É da Ivone Pereira. Mas não é esse título, não. É um outro. Inclusive, ela conta desde a história, quando ela começou
quando ela era jovem ainda, era um bebê, né? E ela teve uma daquelas... ela ficou num estado assim... Desculpa, eu posso ter errado o título, mas foi esse que você deu para o Tiago, não foi uma Devone Pereira contando a história dela? Deve ter sido esse. Eu não É me esse, não lembro. é Mediunidade com Jesus. É que você deu um também chamado Mediunidade com Jesus, mas Não, eu tô tentando lembrar. Você deu este livro para o Tiago, agora que você falou, ficou na minha cabeça. E eu lembro dessa história. então, e ela ficou naquele estado, né, comatoso, lá, né, e deram como morte, né, ela tinha morrido. E então, desde essa história que começa assim o livro e tal, e vai, ela conta toda a vida dela, a experiência dela, fala de alguns livros, por exemplo, Memórias de um Suicida, que foi 30 anos para ser publicado, né? Ele foi reescrito depois, né, que estava aquela dúvida entre Leon Denis e o Bezerra de Menezes, tudo, mas tem umas histórias muito interessantes, mas você vê que a preocupação dela, a qualidade literária do espírito, mas a não, assim, sintonia com a obra de Kardec, com as obras de Kardec. Então, tudo isso levou tempo, e mais a federação, que não aceitou, né, de bate-pronto, né, para fazer para publicar o livro e tal. Então, é nesse livro que ela conta toda a trajetória dela. Eu vou sim, pode achar que eu localizo e te falo, tá bom, Marina? E quem tiver Obrigada, Luiz, interesse, tem meu obrigada. telefone, sabe como se comunicar comigo, e depois que eu passar para você, eu posso passar. Como, por exemplo, a Karina, né, a Inedina, você já tem, né, Sueli, através do Tiago, e alguém que estiver vendo a gravação agora pode entrar em contato, né? Eu me lembro que é um desses livros, mas só porque te deu um branco, agora me deu um branco também. Mas eu tenho quase certeza que é esse do Thiago que conta essa história dela, né? Mas, ouvindo, né? Enfim, o estudo, e não é nenhuma pergunta, é uma colocação que eu achei que só prova mais, né? Aquilo que a gente vê na prática e vice-versa, na teoria, né? Quando se fala aí, né, no livro que não existe, né, uma identificação própria para saber se o espírito é A ou B, né? E a única identificação que nós podemos ter é o teor da mensagem verificada por nós mesmos, né? Pelo crivo da nossa razão. E aí entra uma outra questão que é qual é o nível do nosso crivo da razão, né? Que entra as questões também morais inseridas nisso, né? E que vai de encontro com tudo aquilo que nós levamos no coração, né? Seja lá os sentimentos bons ou ruins que nós temos. Então, isso só fortifica a ideia de que até para isso precisamos melhorar para que possamos também ter condições de avaliar, né? Ter condições de entender essas comunicações, independente quais sejam elas, né? E mesmo assim ainda podemos cair, né, nessas questões do nosso próprio egoísmo, nosso próprio orgulho. E é interessante essa pergunta que a Marina faz, porque assistindo uma dessas aulas, né, da Terezinha, e acho que faz um tempo já que eu assisti, e é uma coisa parecida com o que a Marina perguntou. Eu acho que deve ter sido alguém que tenha perguntado algo parecido para ela, e ela trouxe, né, nesse estudo, sobre o porquê, né, dos espíritos estarem, enfim, fazendo o que eles fazem, né? E de uma forma assim, né, se eu puder acrescentar, né, que pelo menos para mim fez muito sentido, já tinha feito sentido antes, mas essa explicação acho que fica muito clara, né? É porque nós colocamos muito nessa equação, né, matéria e espírito, que espírito é algo muito além daquilo que nós conhecemos, que nós convivemos, que nós entendemos, quase em um aspecto miraculoso, né? E conforme a gente vai se aprofundando no estudo, ou quem, né, tem a mediunidade vai se desenvolvendo, compreende que isso é mais natural do que ter, né, beber água, do que comer, do que andar, do que acordar, né, é algo muito natural. E aí a Terezinha, ela coloca isso nessa questão da naturalidade, da gente compreender que
A única diferença real entre os espíritos encarnados e desencarnados, ou no caso, nós encarnados e o desencarnado, é um corpo físico, né? Então, é mais ou menos se a gente perguntasse por que uma pessoa engana aqui no mundo dos encarnados? Por que uma pessoa rouba? Por que uma pessoa mata? Por que uma pessoa engana pessoas de várias formas, né? Então, a gente estaria aí tendo diversas respostas, né? E muitas vezes nós encarnados somos enganados por pessoas, igual esse exemplo que você deu, né, do rapaz da casa espírita. E mesmo que passe muito, né, pelas questões das nossas razões, ainda podemos ser enganados, né? Então não é diferente no mundo dos espíritos, né? Existem várias razões por que eles enganam, porque eles não deixaram de ser o que eram. Eles só perderam o corpo físico. Então ficou assim, pelo menos patente, né, e latente na minha cabeça essa questão, né? Faz bastante tempo que eu ouvi essa explicação dela, e não só nessa questão, mas quando a gente tira da equação o corpo físico, a gente vê que todos somos todos iguais. Se aqui dentro, né, tínhamos uma moral elevada, nos dedicávamos para fazer o bem, não vai ser diferente a hora que nós desencarnarmos, e vice-versa. Então é interessante, assim, eu acho, olhar por este ponto de vista que, sim, somos todos iguais, né? E todos iguais no nível que eu digo, não vamos virar santos quando nos desencarnamos, né? Como, obviamente, existem espíritos muito mais elevados das condições terrenas, né? Que também se comunicam. Então, essa questão da compreensão do nível da comunicação, de quem está comunicando, o teor da comunicação, para nós podermos avaliarmos, nós temos que também, né, nos passar por um filtro de nós mesmos, daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós gostamos, daquilo que nós consideramos bom ou ruim, e daquilo principalmente que alimenta o nosso ego, né, que ainda alimenta o nosso ego. Então é muito interessante ver que existe um trabalho a ser feito para fazer esse tipo de trabalho também. Ou seja, a gente dá continuidade àquilo que a gente já fazia. Assim como os espíritos bons fazem também o bem, continuam fazendo. Então, estão aqui fazendo o bem, vai para o plano espiritual. Vamos pegar o exemplo, já citamos Chico Xavier, vamos citar ele de novo, né? Será que ele vai virar um delinquente quando ele for para o plano espiritual? Ou será que ele vai fazer o que já fazia aqui? Aí você pega um delinquente, desses que são realmente terríveis e tal, aí vai para o plano espiritual, desencarna, tira o corpo, como você falou, né, Suelen? Que é a diferença. Vai para o plano espiritual. Será que ele vai virar um Chico Xavier quando vivia na Terra? Né? Certamente que não. Ele vai dar continuidade àquilo que ele fazia. E a partir disso, ele vai interferir, né, positiva ou negativamente, na vida dos encarnados, porque é o que ele sabe fazer, realmente. Foi bem colocado, Suelen. Aí vai, complementa, né? Ou pelo menos, eu acredito que dá um pouquinho mais assim desse subsídio, né? Dessa resposta para a Marina, né? Muito bem. Se não tiver mais nenhuma observação, nada, a gente pode encerrar aqui agora, né? E agradecendo a todos que estiveram conosco, seja ao vivo, seja na gravação. Então, até a próxima sessão de estudos.